Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando a nossa live, mais uma live, né? Aqui direto da Malton Solutions. Hoje para gente falar com a Aline Moraes, nutricionista aí do SESC, que está entrando aqui com a gente, para a gente falar um pouco sobre a pandemia, enfim, alimentação saudável. Aline? Pois Olá, tudo é, bom? tudo Seja bem, bem-vinda. Como vai? Tudo bem? tudo bem. Com essa musicazinha de fundo, esse quadro aí, tudo bem. Então, Sérgio Reis, grande parceiro nosso aqui, tem que fazer parte das nossas lives. Aline, a gente gostaria imensamente de agradecer a você, né, por dispor desse tempo aí para a gente bater um papo. A gente vem tentando, ao longo dessas semanas aí de pandemia, de alguma forma, agregar informações para as pessoas, né? De alguma forma, trazer conhecimento, trocar experiências acerca dos assuntos que giram em torno da nossa vida, né? Dos assuntos importantes que podem agregar valores. E esse assunto que você tem conhecimento que é tão recorrente na nossa vida, não poderia ficar de fora, né? Que a gente sabe que tem muitas coisas que a gente precisa agir corretamente no fato de se alimentar, mas a gente é muito difícil. A gente hoje está praticamente numa guerra quando chega de supermercado, de feira, com alimentos em casa, com medo, higienizando tudo. Enfim, eu até lembro uma das palestras do professor Mário Cortella, quando ele falava na questão dos novos valores que a cada tempo são incluídos na sociedade. Então, ele lembrou uma referência que era o cinto de segurança, né, que antigamente nós não nos preocupávamos com isso, né, e ele passou a ser obrigatório. Nós começamos a ter esse cuidado, então praticamente hoje já é uma coisa muito natural e rápida. Você entra no carro e já puxa direto, quer seja motorista, quer seja passageiro, quer seja no banco da frente, no banco de trás. Então, eu acho, Aline, assim, prevendo, né, todo esse medo que nós estamos passando, todo esse cenário que nós estamos passando, que algumas coisas que a gente está vivendo hoje, como máscara, álcool gel, higiene de alimento, eu creio que vai fazer parte de uma vez por todas na nossa vida, não é não, Aline? Verdade, Zé. Você falou com muita propriedade. As mudanças na nossa vida, elas são sempre desafiadoras, né? E quando a gente pensa nessa pandemia, então, que foi tudo muito rápido, muito louco, muito, meu Deus, o que é isso? Estava na China em janeiro e um mês depois estava aqui e um mês depois chegou com tudo. Então, nós não tivemos tempo de se preparar, de nos preparar para essa mudança, né? Mas como você bem falou, vamos aproveitar, já que isso aconteceu, vamos tentar tirar proveito disso. E assim como foi o cinto de segurança, que agora é algo natural, que esses cuidados com a nossa alimentação, tanto com a escolha dos nossos alimentos, quanto com a higienização deles, faça de fato parte da nossa rotina a partir de agora. Apesar de que, como você falou, também é bem desafiador. Até porque tudo mudou, né? Hoje, quando a gente pensa das pessoas, na vida das pessoas, a gente pensa em vários grupos, né? Nós temos pessoas que estão desde o início, aqui falando do Pará, né? Desde ali do meados de março, né? A partir ali do dia 20 de março, muita gente começou essa quarentena. A gente está falando também de pessoas que já retornaram ao trabalho, principalmente agora nessa última semana. Estamos falando de um outro grupo também que não parou de trabalhar, que são aqueles profissionais da administração, aqueles profissionais da manutenção essencial e os profissionais da saúde. E um último grupo que a gente precisa sim levar em consideração quando a gente fala de alimentação, que são aqueles que infelizmente perderam o emprego, que estão fora do mercado de trabalho
e que muitas das vezes estão em vulnerabilidade alimentar também. Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho hoje, numa fala que a gente conseguisse abranger todo esse grupo diverso de pessoas que está vivendo a pandemia, está vivendo esse momento, mas em situações distintas, né? É importante, você falou uma coisa que é bem bacana, que acho que abre um pouco o horizonte desse ciclo de cuidado, porque em que pese que grande parte mesmo da sociedade esteja isolada em casa, mas existe uma cadeia, né, produtiva que não parou. Né? Existe uma cadeia, principalmente no setor terciário, no setor de serviço, né, supermercados, enfim, farmácias, isso continuou a vida normalmente, né, do ponto de vista de irem todo dia, saírem de sua casa e irem até seu local de trabalho. Só que a gente, trazendo um pouco para essa análise sanitária, de alguma forma isso também gera uma relação de ida e volta, né? Essa relação de troca, né? Você está em casa preocupado com a saúde da sua família, de repente você sai com um potencial gerador De risco, né? de, de risco, exatamente, né? Mas de você ter acesso a alguém que tenha vírus, e você pode trazer isso para dentro de casa, não só por você, mas por algo que você traga, né? Um objeto, um alimento, enfim, eu acho que isso é importante a gente citar, porque os profissionais de saúde aí são os mais afetados nesse sentido, são os nossos guerreiros, né, Aline? Eles estão aí na linha de Verdade. frente, né, todos os Bastante. dias, os nossos profissionais de mercado, de supermercado, que nos mantêm também alimentados. Essas pessoas são guerreiras nesse sentido. E como reforçar isso nessa questão de cuidado sanitário em relação ao manuseio de alimento? Enfim, a gente queria explorar também um pouco disso. Tá bom. Eu sei que a gente foi bombardeado com informações, né? De todos os lados, pelas mídias sociais, pelo jornalismo. E é claro que a gente precisa filtrar um pouquinho isso tudo que veio de informação. Por exemplo, trazendo um pouquinho para o lado da alimentação, logo no início a gente tinha dúvida se a Covid era ou não transmitida pelos alimentos. Depois ficou estabelecido que não, né? Ele é um vírus e como a maioria dos vírus, ele tem uma fragilidade à temperatura. Então, a nossa temperatura de cocção, a temperatura que a gente cozinha os alimentos, ele é suficiente para matar o vírus. Primeiro cuidado que a gente tem que ter é de não misturar o alimento que foi já cozido, que está pronto para o consumo, com aquele alimento in natura, com uma fruta, com um alimento que não vai passar por nenhum processo de cocção, que é a chamada contaminação cruzada. Então, esse é um dos principais cuidados que a gente tem que ter, é não misturar. E quando a gente fala não misturar, a gente está falando de utensílios, a gente está falando de base de corte, que é aquela nossa tábua de corte. Então, se você não consegue ter uma para cada grupo de alimentos, que você faça uma higienização muito bem feita com solução clorada, que a solução clorada você pode fazer em casa. Você, com 1 litro de água, você coloca 1 colher de água sanitária e você deixa imersa a sua base de corte, caso você não consiga ter mais de uma. Se você conseguir ter 2, você já pode fazer, deixar uma para vegetais, para alimentos que não vão para cocção, e uma só para proteína, que é onde a gente tem bastante foco de contaminação, não só do vírus, não só do coronavírus, mas de outros micro-organismos. Então, essa é a primeira recomendação que a gente tem a colocar. É a questão da contaminação cruzada. Está cortando um pouco aí, está caindo o teu sinal. Agora, não. Deixa eu fechar.
Caiu a ligação, tá ruim o sinal aí, Aline. Acho que vai precisar sair e entrar de novo. Acabamos de faltar A gente energia. não. Ah, faltou Mas está dando para energia. ouvir? Tá Não, dando para né? ouvir, tá dando para te ver pouco, mas tá dando. Acho que dá pra gente continuar assim. Isso acontece, internet, ao vivo, tudo pode acontecer. Saiu, vamos ver se a Aline consegue voltar com o seu sinal. Ela está no escuro. Para variar um pouco, está caindo muita chuva na nossa cidade. Né? Faltou energia lá na casa dela e ela está tentando ver se restabelece. Coloca outro celular para iluminar. Estão dando uma sugestão aqui, Aline. Deixa eu ver se ela manda alguma mensagem aqui pelo Zap. Vamos tentar registrar aqui algumas pessoas que estão com a gente aqui na live, enquanto a linha Ana Maria Quaresma, que está todas as tardes aí com a gente, prestigiando as nossas lives. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui pelo computador, que é mais fácil. Aline, deixa eu ver se ela consegue. Carmen está aqui com a gente na live. Deixa eu ver mais alguém, eu não estou conseguindo ver. Quem mais está aqui? Mauro, Iris, Fabiana Lassance. Ainda há pouco ouvi a professora Francinaide Alves lá de Castanhal. Sempre está prestigiando aqui as nossas lives. Camila Alves aqui com a gente também. Letícia Rocha. Adriana. Carlos Ferreira, grande abraço. Geraldo Sena. Marli, Luiz e João Paulo. Enfim, a Aline está tentando ver. Você podia ligar para ela aí, por favor? Deixa eu ver se a gente consegue restabelecer aqui o contato com a Aline. Ela deve estar vendo a gente. A Aline vai tentar novamente. Por aqui tudo ok. Faltou luz, mas ela vai tentar entrar novamente. Então, a Aline está tentando entrar novamente. Vamos aguardar para ver se a gente consegue. A Aline está aqui, adicionar. Vamos ver se a gente consegue. Oi, Aline, trazer de volta. Vai conseguir sim, com certeza. Ela já está entrando aqui de novo. Célia Paixão entrando aqui com a gente. Acho que não está, não. Não, acho que não está. Voltou, já lhe chamei. Cadê a Aline? Visualizar a Aline. Pronto, já estamos estabelecendo de novo o contato aqui com a Aline. Tá bom o áudio aí? Você passar, passa por mim. Vamos ver, acho que a Aline está conseguindo entrar mais uma vez aqui, mesmo sem luz. Vamos tentar novamente. Já te chamei. Já aceitei, Aline. Bem, enquanto a Aline tenta entrar na sala, eu queria fazer um convite para vocês que estão aí na live. Vai dar certo sim, olha, a Mariane está colocando aqui, vai dar certo sim. Segunda-feira, às 18 horas, a gente vai ter um papo muito legal com um amigo muito querido chamado Nadir Neves.
Nadir Neves é hoje dono da Casa da Seresta, que é uma das casas parceiras nossas também aí dos projetos do Barzinho. E o Nadir, há mais de 40 anos, milita aí nessa noite de Belém, né? A primeira casa de shows ele abriu em 1975. Então a gente vai falar um pouco sobre essa noite de Belém, né? Dos bares, dos restaurantes, da música, né? Desse espaço tão precioso que a gente precisa preservar, com casas interessantes, com qualidade, com segurança, com uma boa comida. E o Nadir Neves tem até hoje uma casa chamada Casa da Seresta. Doutora Ana Júlia Picanso, direto de Castanhal, seja bem-vinda, é um prazer imenso ter você aqui. Nosso amigo Luiz Lau, também todas as tardes está acompanhando aqui. Bem, a gente está esperando aqui a Aline entrar, ela eu já aceitei, mas deve estar lento aqui o sinal. A gente não conseguiu. Olha, a Pilar Moraes está colocando aqui, pessoal, eu também sou nutricionista, essa informação sobre evitar a contaminação cruzada que a Aline passou é fundamental. De fato, a gente tomou a liberdade de convidar a Aline, porque a gente não sabe como a gente está agindo, né? Tem algumas coisas tão banais que a gente faz em casa que a gente pode estar aí com o canal aberto para contaminação, quer seja contaminação direta ou contaminação cruzada. Ó, a gente está estabelecendo voltou, né? o sinal com a Aline. Ó, pronto. Voltou a luz, voltou a imagem, né? Voltou o áudio, voltou tudo. Pronto, Aline, então vamos retomar, né? Onde a gente parou. Acho que o assunto é super importante, todo mundo está super interessado. Que coisa! Né? Está todo mundo aqui aguardando. 3, 4 anos que a gente mora aqui, nunca faltou luz. Ó. Então, você estava falando da questão do cuidado da contaminação cruzada, né? Dessa cuidado com a manipulação, essa questão mais da higiene. Né? Coisas da chuva do Pará. Então, como a gente estava falando da contaminação. Isso. Então, o ideal, como eu estava falando, é você ter mais de uma base. Então, se você conseguir ter pelo menos 2, legal. Se você conseguir ter uma de vidro, é muito bom, porque a higienização é mais fácil, então não acumula muita sujidade, tá? Outra coisa muito importante, Zé, é na chegada desses alimentos, que também a gente pode ser uma grande fonte de contaminação. Então, toda a embalagem externa, sacola, caixa, ela deve ser imediatamente deixada de lado, ela deve ser desprezada. E é muito importante que você permaneça de máscara enquanto você vai manusear, porque a gente ainda não sabe muita coisa desse vírus. Então, ele fica ali em suspensão no ar durante um período. Então, o ideal é que você chegue ali do supermercado, continue de máscara e faça a retirada dessa embalagem externa, despreze ela e aí sim você vai começar o processo de higienização. Então, aqueles alimentos que são permitidos lavar, vidro, embalagens plásticas, você faz a lavagem com água e sabão. Outros tipos de embalagem, por exemplo, hoje eu estava até conversando com uma colega no Sesc e ela estava dizendo que lavou a embalagem de arroz e aí depois ela observou que estava um cheiro estranho ali, né? E um cheiro de estragado e ela não sabia o que era. Então, na verdade, esses alimentos mais secos a gente não recomenda que lave. Porque às vezes o saco, por mais que a gente não enxergue, ele tem ali pequenos furinhos, então você acaba entrando com essa umidade e aumentando a proliferação. Então, esse tipo de alimento, arroz, feijão, a gente não deve lavar. A gente pulveriza ali ou o álcool 70 ou a solução clorada que eu falei agora há pouco, né? 1 litro de água para uma colher de sopa de água sanitária. Então, você vai pulverizando e passando um paninho multiuso descartável ou um papel toalha. Isso já é o suficiente. A gente não precisa ficar com medo, ficar mais neurado do que isso. Isso já é o suficiente, isso já deixa esse alimento seguro, tá?
E embalagens Tetra Pak também a gente deve pulverizar e higienizar por fora, deixar ali aquele álcool secar espontaneamente ou aquela solução clorada secar espontaneamente, e aí sim você guarda ali no seu armário. Então isso é muito importante. A forma de higienização, ela é diferente. Outra coisa que a gente estava conversando hoje de manhã também é que a gente fala muito de água e sabão, né? Água e sabão. Água e sabão é fundamental, higienizar as mãos com água e sabão. E muita gente acaba higienizando os vegetais com água e sabão. E isso não é recomendado. Você não deve Pois lavar é, o isso que eu limão. ia já perguntar sobre isso. Como é que ficam os vegetais, as folhas e o cheiro verde, a chicória, enfim. Exatamente. Então, os Como que faz com vegetais, eles? o que a gente faz, né? É a bendita da solução clorada. E muita gente também acaba usando vinagre. O vinagre ele também não é recomendado. O melhor é a solução clorada. É onde ele te dá uma maior seguridade em termos de coronavírus e em termos de outra contaminação Só para microbiológica. esclarecer Então, que eu também estou em dúvida, Aline, desculpa, é porque muita gente entrou agora. Você está usando, eu vou tentar aqui ser o advogado. Eu já estou com duas dúvidas antes de você continuar. Primeiro, solução clorada é água com que boa? Para a gente falar a linguagem do isso, povo. isso. Água com que Aí, boa? você só precisa ter cuidado com a diluição. Tá. É o remédio, né? Então, se você toma em dose menor ou maior, vai ter um risco. A mesma coisa a solução clorada. Então, é 1 litro de água para uma colher de água sanitária. Se você precisar de mais, você vai duplicando sempre nessa proporção. Tá? Entendi. E esses vegetais, eles chegam, você pode lavar com água da torneira, né? Com água corrente, e deixa de molho na solução clorada por 15 a 20 minutinhos. E depois você retira e pode fazer o enxágue com uma água potável. Uma coisa interessante, Zé, é que um cuidado maior que a gente tem que ter, é até um pouco contraditório isso, mas os órgãos regulamentadores, eles preconizam que antes dessa higienização, olha só, esses vegetais, eles devem ficar primeiro na refrigeração, na geladeira. Então, olha que coisa, a gente vai guardar um alimento sujo, mas calma. Você deve ter ali um recipiente que você vai deixar ele ali por pelo menos 2 horas e depois você vai fazer esse processo de higienização. Por quê? Vamos pensar junto aqui, vamos tentar estabelecer um raciocínio junto. Quando a gente está com calor, a gente quer ficar distante um do outro, né? Ninguém quer ficar ali abraçadinho. Quando a gente está com frio, a gente faz o contrário. Então, a mesma coisa os nossos poros e a mesma coisa os alimentos. Então, se você traz ali do supermercado um vegetal que está numa temperatura nossa ambiente aqui, que é quente, os poros vão estar dilatados. Então, você acaba que penetra ali, você pode até favorecer um pouco essa contaminação. Então, quando você leva, baixa essa temperatura, contrai tudinho ele já veda mais. E depois sim você faz a higienização, deixa secar direitinho e você vai armazenar num outro recipiente dentro da geladeira. Tá, Não mas sei se ficou claro. isso em tempos de coronavírus, aí a gente já começa a abrir uma janela meio complicada, né? Você chega no supermercado com alguma coisa, você está morrendo de medo daquele objeto. Aquele objeto para você já virou um terror, assim, né? Que a gente consumir já é um negócio que a gente está com medo dele. Você põe isso dentro da geladeira para dar aquela relaxada, eu concordo, né? Mas assim, talvez na época da pandemia isso a gente vai pular essa etapa aí, você não acha, não? Pois é, não tem nenhum documento que específico do corona que mande se fazer ao contrário. Então, Pois é, o único cuidado que também você acho. tem, o único cuidado que você tem que ter, Zé, é de não deixar ele misturado com o outro. Então, você bota ele ali naquele gavetão embaixo, fechadinho dentro de uma vasilha tampada e você vai deixar ali. Depois você vai retirar e fazer esse processo. O único cuidado que a gente tem que ter é esse, é de não deixar ele muito próximo, não deixar ele em contato direto com outro tipo de alimento. Uma coisa importante é que a gente está se falando de um vírus.
A grande maioria dos vírus, dos micro-organismos de uma forma geral, eles são muito sensíveis à baixa temperatura e à alta temperatura. Então, muito provavelmente, ainda não tem nada bem estabelecido sobre isso, mas muito provavelmente, essa temperatura de refrigeração já seria ali o suficiente para estagnar ou deteriorar esse vírus. Mesmo assim, você ainda vai fazer a higienização. Então, só para a gente ficar tranquilo nesse sentido, para não ficar com essa pressão psicológica, com essa neura, que às vezes acaba atrapalhando um pouquinho a nossa conduta. Mas é seguro você fazer dessa forma, contanto que você não deixe um contato direto entre esse alimento que chegou da rua. Tá bom? Olha, aqui estão fazendo uma pergunta aqui que você acha que já respondeu. Congelar ou resfriar os vegetais mata o vírus. Você acabou de responder que talvez sim, né? Mate ou dê uma estacionada nele, né? Isso, mas aí, se tratando de vegetais crus, que é o que a gente está falando aqui, a gente vai precisar higienizar na solução clorada. Isso é um fato. Isso vale, Zé, independente de época de pandemia. Isso é um hábito, como a gente falou no início, que a gente sonha que seja incorporado para a rotina das pessoas de uma forma geral. E a alta temperatura, sim. Então, é muito, muito importante que a gente cozinhe bem esses vegetais, esses alimentos de uma forma geral. Nada de gema de ovo crua, aquela geminha mole. A gente não recomenda. A gente não recomenda muito, não. Nem em termos de corona, quanto em termos de outro tipo de contaminação, né? A salmonela está aí. Isso é muito ruim, mas enfim. Muito ruim. Aline, já que a gente está na geladeira aí, antes da gente passar por umas outras questões de mito ou verdade, eu queria só, talvez seja uma pergunta de muita gente que está na live aqui, ainda no segmento, como que chama isso? Cheiro verde, a chicória é considerado o quê? É hortaliça? São vegetais folhosos, são hortaliças, Das né? vegetais folhosos. E... Como é que a gente guarda eles para não ficarem murchinho lá, para durar um pouquinho mais de tempo? Aí a gente vai falar do cozinheiro também, que tem essa dificuldade. Aí eu vou aproveitar essa oportunidade, porque deve ser de um monte de gente que está assistindo a gente aí. Como deixar eles por um tempinho maior, para eles não ficarem todo murchinho? Ótima pergunta, Zé. Existe uma técnica chamada de branqueamento. Que, ele tem esse nome mais chique, né? Branqueamento, mas é uma técnica muito utilizada pelos avós, empiricamente eles acabam utilizando. O branqueamento, ele visa estagnar ali as enzimas, estagnar o processo de maturação desses vegetais. Então, você vai pegar ele já higienizado, já passou daquela primeira etapa, e você vai colocar ele numa água fervente. E existe uma tabela que você pode estar pesquisando no site da Embrapa. Porque nessa tabela vai ter um tempo para cada tipo de vegetal. Então, o tempo do cheiro verde é diferente do tempo da macaxeira, do tempo. Varia em torno de 2 a 5 minutinhos ali na água fervente. E você vem com um crivo, uma peneira, você tira, imediatamente deu o tempo, 2 minutos. Você precisa seguir certinho o tempo. Deu 2 minutos, você retira e coloca numa vasilha com água com gelo. Tirou, é o choque térmico. Botou no gelo. Escorreu bem e congela. Ele dura aí mais de 30 dias, perfeito. Você consegue preservar em torno de 70% do valor nutricional desse vegetal. E quando a gente pensa nesse momento que a gente está vivendo de evitar ir ao supermercado com muita frequência, a técnica de branqueamento ela é fundamental para você ter um vegetal em casa, fazer o uso deles, que é o recomendado, e sem precisar se expor ao risco de estar saindo de casa. Então, branqueamento é uma técnica super eficaz, que dá certo e que vale a pena a gente executar em casa. Sem precisar cortar, Aline, olha, a Cristina está fazendo essa pergunta aqui. Depois de higienizar as folhas, eu corto e congelo. Precisa cortar ou pode deixar congelado inteiro mesmo? Pode Essas cortar. folhas. Olha, a próxima, nosso amigo Kim Marques também, que gosta de cozinhar muito, está aqui também, né, está tirando as dúvidas dele. Você pode cortar, viu, Cris? Você corta e aí você depois dá esse choque térmico nele e depois você congela.
O branqueamento, se você fizer, você pode fazer essa experiência em casa. Você só corta e congela, e aí você corta, faz o branqueamento e congela. Você vai perceber que o vegetal, ele, no branqueamento, o vegetal ele preserva mais a cor, ele preserva mais o sabor. Então você vai conseguir sentir, não vai ficar igual um vegetal fresco, isso não fica, mas ele fica mais próximo do que você simplesmente cortar e levar para o congelamento. Então, a técnica do branqueamento ela é muito bacana, muito bom. Vale a pena. Testem em casa e depois contem pra gente como é que ficou. Branqueamento. Aline, voltando um pouco para essa questão aí dessa nossa realidade, como a Fabiana colocou aqui, essa operação de guerra que a gente passa toda vez que chega com alguma coisa do supermercado, ou que entra alguma coisa na nossa casa, mas aí voltando aos alimentos. Mitos e verdades. Pizza. A embalagem da pizza, a caixa em que a pizza tem aquele atrito. Acho que você já esclareceu um pouco sobre isso, mas eu queria ainda insistir nisso. Há um risco da caixa da pizza vir contaminando o alimento? Existe, No Zé. manuseio, né? Existe. Infelizmente, isso existe. Isso é fato concreto, né? Então, mais uma vez, a gente pensa na contaminação cruzada. Contaminação cruzada é você trazer uma carga microbiológica, que pode ser de corona, pode ser outra microorganismo, de um lugar para outro. Isso é contaminação cruzada. Então, quando você pensa numa pizza que veio naquela embalagem de papelão, é recomendado que você imediatamente tire daquela embalagem, coloque numa outra embalagem e aí sim você vai fazer o consumo. O ideal seria isso, né? E você buscar sempre um estabelecimento que seja de confiança, que você sabe que está tendo todo um cuidado, que está seguindo um protocolo. Então, em épocas de iFoods, né, com toda essa facilidade, que a gente não busque ali um primeiro que chegou agora, que você não tem referência nenhuma. Então, busque primeiro um estabelecimento que você saiba que está seguindo todo o protocolo e despreze sempre as embalagens as embalagens externas que vieram junto com esse tipo de alimento. Aline, falando nisso, existe uma tabela que a gente já pesquisou de tempo de vida do vírus em relação a cada meio em que ele teve contato. Mas eu não vi isso em alimentos. Lógico que o alimento pressupõe que há um consumo mais imediato. Se você está comprando aquele alimento, é para você fazer esse consumo. Mas em que pese que você não faça esse consumo? Existe algum estudo de tempo de vida do vírus que talvez morra naturalmente em algum meio, quer seja, sei lá, na batata, no tomate, que ele fique inerte ali e morra naturalmente, ou por ser um alimento ele tenha um grau de sobrevivência? Enfim, é uma dúvida. Infelizmente, ainda não se tem nenhum estudo, pode ser que esteja em andamento, mas publicado assim cientificamente, a gente ainda não tem nenhum estudo específico para a área de alimentação. Então, eu não vou saber te responder isso, porque infelizmente ainda não tem. Tem especulações, né? Que ele fique ali 2 horas, que ele não sobreviva muito tempo, mas ainda não é nada oficial que a gente possa estar falando com segurança para a população. Então, a gente ainda Porque não sabe disso. eu vi que as embalagens de supermercado, tipo o plástico, né? Por ser plástico, ele tem um tempo que fica o vírus e ele naturalmente morre. Né? Tipo assim, deixar o plástico lá em quarentena uma semana, e, enfim. Mas a gente sempre tem isso como um risco também, disso ser também um meio ainda, né, Aline? Zé, então, para o alimento, a gente ainda não tem nada estabelecido especificamente. O cuidado que a gente vai ter mesmo é das embalagens, é da higienização dele cru e do cozimento, da cocção dele numa temperatura segura que vai matar ali todos esses vírus. Então, se você fizer essa higienização, você pode consumir esse alimento, você deve consumir esse alimento mais in natura, porque um outro até ponto que a gente pode entrar na nossa discussão, que é o consumo desses alimentos mais in natura
ou minimamente processados. Porque a gente escuta muito falar da dificuldade das pessoas. Por exemplo, na ida, quando você vai para o supermercado, antes da gente pensar no branqueamento, a gente evitava até trazer muitos vegetais, porque você sabia que você ia perder rápido, né? Então, os alimentos industrializados, eles te dão um prazo maior, uma segurança em termos de conservação maior. Então, tendo esses cuidados, a gente volta e tenta seguir a recomendação do Ministério da Saúde, que é fazer da nossa alimentação, a base da nossa alimentação, esses alimentos mais naturais. E aí a gente começa a pensar no porquê que a gente não consegue seguir isso, né? Porque na teoria todo mundo já sabe, não é verdade? E aí a gente começa a se perguntar o porquê. As principais, pensando mais aqui nesse momento de pandemia, a gente tem ouvido falar muito no comer emocional. Não sei se vocês já escutaram. O comer emocional é quando você come por ansiedade, que é o que muita gente tem relatado, né? É que você come ali sem horário, então de vez em quando você está beliscando um pouquinho, mesmo sem estar com fome, né? Então esse comportamento ele foi denominado de comer emocional. Como a gente pode estar driblando esse comer emocional? Então a primeira coisa que a gente sugere é que a gente tente manter a nossa rotina. Seja aquele indivíduo que está em quarentena, aqueles grupos que a gente enumerou no início, independente do grupo que você esteja, mas que você tente manter essa rotina e antes de consumir o alimento, tem algumas perguntinhas que são importantes da gente fazer. Eu realmente preciso comer isso agora? Eu estou com vontade de comer. Quando você sente aquela fome, eu estou com uma vontade de comer uma pizza, é um sinal de um comer emocional. Porque o comer da necessidade, o comer da fome real, você quer comer. Você não tem essa seletividade na hora da escolha. Então, vontade de comer aquilo, estou com vontade de comer um leite condensado ali. Então, isso já é um primeiro indicativo desse comer emocional, tá? Então, a gente tentar estabelecer a rotina, a gente trazer as nossas crianças, quem tem criança em casa, traz eles para a cozinha, tenta desenvolver uma receita, tenta fazer do momento da alimentação algo mais prazeroso. O comer consciente, que é o que a gente muito tem falado na nutrição comportamental, é que você desapegue um pouquinho dos recursos tecnológicos naquele momento, é você olhar ali para a comida, é o conversar, é o brincar. Antigamente a gente dizia, menino, não brinca com essa comida, né? Isso é coisa séria. Então, isso é coisa séria, sim, mas você pode tornar um pouco mais lúdico. A criança, ela não come no mesmo ritmo do adulto. Então, você vai comer e a criança, muitas das vezes, ainda está comendo. E isso é normal. Isso não precisa virar uma pressão em cima dessa criança. Então, a gente aproveitar esse momento de mudança, de transformação, para também se autoavaliar, ver como é que está a nossa rotina em casa e tentar fazer da alimentação um momento mais prazeroso, não só como fonte de nutriente, mas um momento social, de interação entre as famílias, entre quem estiver ali próximo de você. Se você estiver sozinho, não vai comer com celular também. Come ali, reflete alguma coisa da vida, monta uma mesa bonita ali, mas eu não tenho um prato bonito. Faz o seu prato vai se tornar bonito. Se for feito com carinho, se for feito com dedicação, se for feito com amor. E uma outra coisa que eu tô lembrando aqui, Zé, da gente também aproveitar, sempre tirar proveito desse momento, né? Tão tenso, tão pesado e tão, às vezes, neurótico, mas que a gente possa tentar trazer para nossa casa a horta. E aí a gente pensa, mas eu não tenho espaço para ter horta, né? Aí eu deixei aqui de fundo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. O nosso tomateiro. Esse tomateiro, ele já é um filho do nosso primeiro tomateiro.
A gente saiu de férias e o nosso primeiro tomateiro morreu. E eu guardei ali uma semente de só joguei na terra. E esse aqui, ele tem, eu acho que uns 35 dias. E ele já tem um frutinho aqui, ó. Então, para quem tem criança em casa, aproveitar esse momento para você mostrar o desenvolvimento do vegetal, você aumenta muito a chance Esse dessa seu está criança... plantado no vaso. Está Tá plantado no no vaso. vaso. Tá, deixa eu mostrar Ok. aqui de novo. Ele tá num vaso. Perfeito. O primeiro tomate eu ganhei do meu pai. E é que esse aqui já é o filho do primeiro tomateiro. Uma outra coisa, para quem não tem espaço para ter um vaso tão grande, é ter isso aqui, ó. Esse vasinho menor, acho que a gente consegue um espacinho em casa para ter uma jardineira, né? Isso é o quê? Pois é, esse aqui é pimentinha. Aquela pimentinha verde. Então, não precisei comprar muda nenhuma. Você, no site da Embrapa, ele te dá alguns passo a passo de como ter uma horta em casa. Mas essa da pimentinha eu deixei secar, aquela parte de dentro, as sementes. Depois botei na água e joguei aqui. Essa aqui também tem mais ou menos o mesmo tempo, uns 35 dias. Então, ela ainda não deu nada, né? Ela ainda tá pequenininha, o crescimento é um pouco mais lento. Mas ela tá aqui. Então, que a gente comece a criar esse hábito. Então, em vez de trazer, de comprar, a gente pode começar a ter em casa. A ter hortelã, o hortelãzinho, né? Para você fazer ali alguma bebida ou para você fazer alguma infusão. Então, é legal que você tenha também manjericão. É algo que é muito simples da gente ter em casa e que dá para ter ali num pequeno espaço. Agora precisa ter os cuidados com sol também, né, Aline? Essas plantas tem em algum momento você colocar para elas respirarem um pouco a luz do sol também. Não tem esse cuidado ou tem plantas que não precisam disso? Tem, mas aí eu não vou saber te dizer exatamente de cada uma. Mas as daqui de casa eu coloco aqui no lugar que pega mais sol. E existe outra, eu queria mostrar para vocês, deixa eu mostrar aqui para vocês, bora aqui. Quando a gente pensa em espaço, esse aqui eu tenho há uns 3 anos. Então, olha só. Numa parede... Olha que legal. E aí a gente tem, olha, hortelãzinho, manjericão. Então, você não precisa... Deixa eu virar aqui. Você não precisa de muito espaço. Aqui nessa área da cozinha, não pega muito sol. Então, de vez em quando, ou então se você trabalha o dia todo, sai de casa, deixa perto da janela, por exemplo, que deixe num lugar que ele vai pegar um pouquinho mais de sol, né? Deixa num cantinho ali montado e se puder deixar antes de sair de casa para ele pegar um solzinho é importante. Mas são vegetais que são de fácil cultivo, então você já diminui a questão de custo, porque quando ele começar a dar fruta ali, a gente já vai no tomateiro, já pega um tomatinho fresco, que você sabe que não está contaminado, você vai fazer uma saladinha, você bota um orégano, você bota um manjericão, então você colher na hora é muito mais fácil de você fazer o uso. Às vezes você quer fazer e não tem, às vezes você quer fazer e não tem dinheiro para comprar. Então você ter em casa vale muito a pena. E para quem tem criança, vale mais a pena ainda, porque eles amam colher, eles amam ter esse tipo de cultivo em casa. Então, é uma estratégia que realmente dá muito certo e que a gente pode pensar em implementar a partir de agora para quem ainda não tem. No SESC, Ananindeua, a gente... Ananindeua e Castanhal, né? Está desde 2017 com um projeto de prevenção da obesidade infantil. E nesse projeto, que é do Departamento Nacional do SESC, ele prevê a implantação de horta escolar. Então, a partir do momento que a gente conseguiu implantar e manter essa horta com as crianças, a gente percebeu que muitos funcionários do SESC começaram a ter a horta em casa. Então, o que faltava era só esse incentivozinho, era essa vivência ali, porque a gente às vezes tem esse preconceito, né? Ah, não sei, não, ixi, eu não gosto. Ah, eu não vou saber cuidar. Poxa, eu não tenho espaço.
Era, mas aqui em casa não bate sol. Então, são pequenas mudançazinhas que a gente vai fazendo, que a gente vai incorporando, que vai trazendo um resultado tanto imediato, porque é legal você cuidar disso, quanto a médio e longo prazo, porque você vai estar se possibilitando uma alimentação mais natural, mais saudável, sem precisar se preocupar tanto com essa questão da higienização. Então, E vale bem Aline, a pena. muito boa. Excelente, acho que esse teu exemplo, essa tua sugestão, como a Fabiana até colocou aqui, esse provoca até um envolvimento maior, principalmente a criança, se a gente está dando um exemplo aí de hortaliças, né? Que a criança tem, não vai muito bem isso, a gente sabe disso. Mas Sim. que com essa tua sugestão de a própria criança plantar, ela vai estar plantando o seu próprio alimento, né? E ela É, saber que esse alimento ela pode consumir, tá aí uma grande dica para todo pai como a gente que tem essa dificuldade imensa, né, de incluir no cardápio das crianças essa questão, né, de hortaliças, do verde, né, da folha, e que também isso. não é só para criança, né, Aline? Acho que era bom Não. até, como eu acho que consulta com nutricionista é parecido com check-up Psicólogo. cardiológico. É E com psicólogo, psicólogo. por aí, né? É. Porque você sempre tem que escutar coisas que às vezes você sabe que tem que fazer e não faz. Então, eu Uhum. queria que você também falasse um pouco, já que a gente entrou nessa seara aí de alimento saudável, eu queria só antes de você falar sobre isso, Uhum. eu queria fazer uma provocação, na verdade é uma curiosidade. Quando você falou na questão, eu perdi aqui porque caiu o que eu estava escrevendo. Na questão daquela alimentação mais compulsiva que você colocou, eu tenho uma dúvida. Grande parte das pessoas que acabaram perdendo seus empregos ou foram colocados de férias, né, de empresas que fecharam e não estão com uma atividade tão intensa, eu digo física, né? Às vezes as pessoas estão passando a noite acordado, ficando o dia dormindo, mudou tudo, né? Mudou tudo. Isso acabou afetando o metabolismo na questão da digestão, na demora do alimento, né? Porque se a gente tem esforço físico, a gente consegue ter uma digestão mais elaborada, mais prática. Sim, eu estou falando por várias vezes ter contato com esse tipo de informação. Quando você fala na compulsão do alimento em hora errada, não tem a ver com essa questão do corpo mais em repouso também? Pois é, seria até um pouquinho ao contrário. Por exemplo, se você está mais inerte, mais parado, sem gasto calórico, o seu consumo deveria ser menor. Então, Então, se não está sendo, consequentemente, você vai ter um ganho de peso. Isso é inevitável. Por isso que muita gente diz, né? Ai, meu Deus, engordei na quarentena, como vou voltar? Então, é porque é isso. isso. Você estava com uma demanda calórica, energética aqui e você baixou, mas consumiu, continuou consumindo as mesmas coisas ou mais. Então, isso tem acontecido com muita gente. E aí, existem algumas estratégias que a gente pode conversar um pouquinho para tentar ir driblando essa questão, que não é fácil, viu, Zé? Qualquer mudança, como eu falei no Sem início, dúvida. não é fácil. Não é você, ai, amanhã vai ser tudo lindo. Uma coisa muito importante também, antes até da gente entrar nesse detalhe, é que o indivíduo não se cobre e não se compare com ninguém. Por exemplo, o que a mídia, o que o Instagram ele coloca? Uma vida perfeita, né? Os artistas, os blogueiros, é aquela vida perfeita, aquela alimentação. Não se compare, vá no seu ritmo, vá no seu planejamento. E aí a gente entra com a primeira orientação. Faça um planejamento, uma rotina, que você não vá cumprir horário de trabalho, mas tente estabelecer um horário para que você comece o seu dia, né? Tente fazer um cardápio. Aline, eu vou fazer um cardápio. Faça um cardápio. O que você vai comer amanhã? Não deixa para decidir. Isso vale também para quem está de home office em casa. Vai pensar no almoço 11 horas da manhã. O que vai ser o almoço? Poxa, 11 horas da manhã você não vai almoçar meio-dia, né? Você vai almoçar 1h30, 2 horas no mínimo. Então, o planejamento, ele é fundamental, Zé. Então, estabelecer uma rotina, tentar pensar no cardápio com pelo menos um dia de antecedência, para que você faça o descongelamento, aí já é um outro ponto importante, que é esse descongelamento, você tira ali a proteína, a carne do congelador, você vai colocar ele na geladeira, você vai descongelar ele na refrigeração.
numa vasilha, você vai deixar ele lá na véspera. Por isso que você lembrar do almoço 11 horas da manhã, você vai recorrer a um embutido, você vai recorrer a um fast food, uma lasanha congelada, Ou sei jogar no lá. micro-ondas para descongelar, que é mais rápido também. Pode também. Pode também. Ah, que bom. Pode também. O que não vale é você recorrer ali ao fast food, a uma coisa que vá. Toda vez que a gente pensa em fast food, por que ele aumenta o tempo de prateleira? É só você pensar na durabilidade ali de um vegetal, de uma couve, e a durabilidade de um enlatado. Eu acho que fica bem claro, né? O porquê dessa durabilidade toda. A indústria se beneficia de vários aditivos, de vários. Aqueles nomes, se você pegar para ler rótulo, são nomes que você nunca ouviu na vida. Então, você imagina ali, né? Então, o risco de você desenvolver outras doenças crônicas é muito grande. É muito grande. E dentre elas, dentre diversas doenças, o câncer está aí, né? Então, o consumo de alimentos processados e ultraprocessados já ficou bem estabelecido como fator de risco para o câncer. Então, mais uma vez, aproveita esse momento para você refletir, para você replanejar a sua vida. Eu acho que os nossos valores de vida, eles vêm mudando bastante. Então, a gente passou a se valorizar mais a nossa vida. O medo de perder a vida ou ter perdido alguém faz com que você fique um pouco mais receoso, um pouco mais preocupado consigo. Então, aproveita esse gatilho e usa ele positivamente para também mudar a rotina alimentar sua e da sua família, daqueles que convivem diretamente com você. Isso é muito importante. E Aline, a gente está chegando quase ao final aí, mas a gente ainda tem tempo de tirar algumas dúvidas com você em relação ao alimento. A gente sabe que, independente de pandemia ou não, a gente precisa se adaptar a uma alimentação saudável, né, que nos mantenha bem, né, bem-estar, enfim, evitar a questão de obesidade e tudo mais. Mas existem umas coisas que talvez seja muito criticada e que sejam muito recorrentes na nossa casa. O pão, por exemplo. O pão é uma coisa que em qualquer padaria que a gente vá, tá ali aquele pão careca que a gente chama, que é o Cheiroso. famoso pão francês, quentinho, a gente já imagina aquilo passado com uma manteiga que derrete, entendeu? Tomar isso com café. Aí a gente escuta que isso engorda. Dizem também que a gente não pode comer o arroz branco, porque também engorda. Até onde vai esse limite para que a gente não fique tão preocupado com isso no dia a dia? Ótimo, Zé. Voltando para a nutrição comportamental, na nutrição comportamental a gente não usa mais isso do pode, do não pode, do proibido, do permitido. Isso é muito individual. Eu vou dizer para um paciente, para um cliente, que ele não vai mais comer pão de jeito nenhum. Eu nem sei da vida dele, eu não sei dessa memória afetiva que o pão representa para a vida dele. Então, isso é muito delicado, Zé, de você generalizar. O pão engorda, o arroz branco é proibido. Então, a gente já não trabalha mais com esse tipo de orientação. O que tem se recomendado hoje em dia? É que você, por exemplo, de uma forma geral, você não vai abusar. Eu vou comer um pão, beleza, eu quero comer um pão quentinho com manteiga. Tá certo, come um pão quentinho com manteiga, mas come ali um pão, né? Come meio. Não passa aquela patalaca de manteiga. Tenta diminuir a quantidade. Tenta agregar algum vegetal a esse teu pão. Será que você não consegue colocar uma folhinha de alface, um tomate? Experimenta, não vai ser de primeira que o seu paladar vai conseguir. Você está acostumado há 40, 50, 30 anos comer dessa forma. Não vai ser uma tentativa que você vai ser lindo, maravilhoso, terminou a live, eu vou fazer tudo certinho. Não é assim que funciona. Tudo é um processo. A mesma coisa o arroz, por exemplo. Existem algumas estratégias que você pode... O arroz integral, ele
em comparação com o branco, ele vai te ofertar uma quantidade maior de fibra, de vitamina, de saciedade. Então, por isso que a gente muitas das vezes recomenda o integral. Aline, eu não tenho dinheiro para comprar o integral. Aline, eu não gosto do integral. A gente respeita e a gente aceita. O que, que você vai fazer com esse branco? A gente vai dar uma melhorada nele. Ele, de fato, ele é um carboidrato mais simples. Então, ele não vai te gerar a mesma saciedade do integral. E outra, ele vai chegar mais rápido na tua corrente sanguínea. Então, ele vai te dar um pico de glicemia. Então, para quem é diabético, para quem tem uma predisposição de diabético, ele pode ser um perigo, assim como o pão. Mas o que a gente pode fazer com esse arroz? Agrega vegetal a ele. Coloca uma chicória, coloca uma couve, coloca uma cenoura, coloca, que mais? Um brócolis. O brócolis no branqueamento fica perfeito. Então, você, com isso, você torna ele até mais próximo ali do integral. Então, você mantém ali o sabor, né? E você agrega fibra, você agrega vitaminas, você agrega saciedade. Então, são pequenas estratégias que, com o tempo, vai fazendo parte da rotina. Porque o X da questão é justamente isso, é você não se comparar com quem já tem uma alimentação balanceada, saudável, tudo lindo, perfeito, com você que está querendo mudar, você está tão longe que você diz isso, eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou conseguir, eu não gosto de nada, eu não gosto de nenhum tipo de vegetal, eu nunca vou comer um prato de salada. Então vai com calma, é você, não se compare. Vá no seu ritmo, mas vá. O importante é isso, o importante é ir. Eu acho que a gente deixa essa mensagem, vá. Vá devagar, mas vá firme, vá persistente, vá com segurança, vá com satisfação, vá com felicidade. Não torna um alimento ali um medo na hora de comer, quantas calorias, vou engordar, vai me fazer mal. Tira um pouquinho isso. Come, se tá com vontade, come ali, mas não fica muito neurótico com isso, não. E Aline, a gente está com 3 minutos aí, eu não poderia deixar de fazer uma pergunta só para a gente concluir. Um abraço aqui para Sandra do Elib, lá de Brasília. Nosso querido Tiago Vilhena também acabou de entrar na sala. O açaí com a nossa farinha, Aline, como fica isso? A gente mora no Pará, adora isso. Como fica? Isso é cultura alimentar. Você não pode ir de encontro a isso. Você vai estar não vai dizer que faz mal isso, né? Você não pode desvalorizar a cultura das regiões. E essa é a nossa cultura. O que a gente vai combinar, Zé, é que é uma combinação mais calórica, de mais difícil digestão. Então, você sabendo disso, não é que você não vai mais consumir, mas você não vai consumir todo dia. Deixar o açaí e papa. Então, são essas pequenas mudanças que a gente vai estabelecendo ao longo da vida. Mas não é para não comer, não. Só se você tiver uma contraindicação, se você tiver alguma patologia, alguma doença que contraindique. Mas de uma forma geral, que consuma com moderação. Tem a questão da quantidade também, não é, Aline? Isso. A questão da comer moderado, enfim. Perfeito, então é isso. Não é que você não vai comer, mas você vai comer mais consciente, menor quantidade, sem adicionar aquela papa de farinha, né? Que às vezes a gente vê. É sempre tentar fazer isso o mais natural possível. Eu acho que o nosso grande desafio de vida é isso, é tornar a vida um pouquinho mais leve. Isso eu tenho aprendido aqui com o meu digníssimo esposo, que você conhece bem. Grande abraço para o nosso amigo João, músico de mão cheia. Então ele que traz essa tranquilidade para cá, para casa, os méritos são todos dele. Então que a gente traga um pouquinho dessa tranquilidade também para o momento da alimentação. Tirar essa pressão, essa comparação. Deixa um pouquinho de lado. Seja você, mas seja, tá? Eu deixo essa mensagem. Faça. Olha, Aline, foi muito bom. Muito bom. A gente agradece assim de coração por esse tempo. Foram dicas maravilhosas. Abraço para todo mundo que participou dessa live. Acho que foi ótima a sugestão da planta, para a gente dar uma equilibrada aí com as crianças, né? Fazer esse processo participativo. E muito bom, obrigado pelo tempo que você dedicou a gente aí para estar trocando essa ideia.
E até a Obrigada, próxima, tem muito Zé. assunto. Obrigada, Zé. A gente que agradece. Foi muito bom, foi bem levinho, foi bem tranquilo. Que bom, Legal. valeu. Um abraço. Obrigado a Tchau, todos, tchau. até a próxima. Tchau, tchau.